Joseph Smith. Vejamos o livro de Mórmon, que um homem escondeu no campo, guardando-o com sua fé, para surgir nos últimos dias. Contemplemos seu aparecimento, surgindo da terra, dando ramos. Sim, ramos majestosos. É a verdade, e ele brotou e surgiu da terra. E Deus está enviando seus poderes, dons e anjos para se alojarem em seus ramos. Em outra época, noutro canto do mundo, outra alma é tocada pela influência do livro de Mórmon. Esta é a história verídica de Vincenzo de Francesca. Norte da Sicília, Itália, 1899. Nasci a 23 de setembro de 1888, na cidade de Grateri, no norte da Sicília. Desde cedo, tive inclinação religiosa. E aos 9 anos, meu avô matriculou-me em aulas particulares de religião, onde estudei o Velho e o Novo Testamento. Buongiorno, Buongiorno, reverendo. Come reverendo, sta? buongiorno. Molto bene. Ancora. E bever l'acqua Eles estão progredindo? nella fossa. Là qualcosa, avendo veduto tutto il popolo, si prostrò boccone e disse: Il Signore, Quem é ele? è Dio. O filho de José Francesca, Vincenzo. Ed Ele tem um Elia dom. disse loro: O pastor quer ser informado de seu progresso. ai profeti di Baal. Fique de olho nele. Aos 12 anos, entrei para o ginásio leigo clerical, escola fundada por uma ordem religiosa protestante, onde estudei religião mais 4 anos e meio. Nesse meio tempo, meu irmão Antônio convidou-me para passar minhas férias na América. Assim, aos 17 anos, parti de Nápoles, chegando a Nova York a 12 de outubro de 1905. Irmãos e irmãs, este é Vincenzo de Francesca. Lá conheci um amigo de meu irmão, Ariel de Bellion, um pastor do ramo italiano de uma das igrejas protestantes, que me empregou como mestre dos membros de sua congregação. E o Salvador disse: Ele ficou tão impressionado com minha capacidade para ler as escrituras que sugeriu que eu frequentasse a escola Knox em Nova York. Segui seu conselho e recebi meu diploma de pastor com honra em novembro de 1909. Vincenzo! Vamos lá, fiquem mais perto. Assim. Ótimo. Atenção. Já! Ao rememorar os eventos de minha vida que me levaram a uma fria manhã de fevereiro de 1910, não posso deixar de sentir que Deus estivera prestando atenção em minha existência. Pastor! Pastor! O reverendo está doente. Ele pede que vá à casa dele.
quer discutir alguns assuntos a respeito da paróquia. Gracias. Pus o dinheiro aqui para você poder ficar com as mãos aquecidas. Por que tão cedo, Vincenzo? O reverendo está doente. Eu vou à casa dele para animá-lo, ver se posso ajudar. Ah, que bom. Vincenzo, sou grato por sua ajuda durante a minha doença. Na casa paroquial, tentei animar o reverendo Scarilho e concordei em fazer os serviços que ele me solicitou durante sua doença. Ao voltar para onde morava, minha mente concentrava-se no livro que tinha na mão e nos nomes estranhos que vira em suas páginas. Nefe, Mosias, Alma. Quem seriam esses homens? Quem era o tal profeta Isaías? Era aquele sobre quem lera na Bíblia? Ou era um outro Isaías? A capa não dizia nada e a primeira página estava faltando. Li a declaração das testemunhas nas primeiras páginas e fiquei fortemente impressionado com a força de suas declarações. Mas não havia nenhuma pista quanto à identidade do livro. Per favore, aspirina. Il proprio, quello lì. Grazie. Buongiorno, Vincenzo, come va? Bene, bene. Alcol denaturato. Ce l'hai? Sì. Che altro? Un po' di cotone. Limpei as páginas manchadas. Depois, fiquei horas lendo o que estava escrito no livro.
O que aconteceu foi que eu, Nefe, disse muitas coisas a meus irmãos, de modo que ficaram confundidos. E acompanharam-me, e lavramos madeiras de modo esmerado. E o Senhor mostrou-me, de tempos em tempos, de que maneira eu deveria trabalhar as madeiras do navio. E eu, Nefe, não construí o navio pelo método dos homens, mas construí-o pelo método que o Senhor me havia mostrado. E aconteceu que, depois de haver terminado o navio, de acordo com a palavra do Senhor, meus irmãos viram que estava bom e que o trabalho fora bem executado. Tornaram a humilhar-se, portanto, diante do Senhor. E aconteceu que meu pai ouviu a voz do Senhor, ordenando que nos levantássemos e entrássemos no navio. Eis que sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado, apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. No dia seguinte, tranquei a porta e, depois de ler novamente o capítulo 10 de Moroni, ajoelhei-me com o livro em minhas mãos. Pedi então ao Pai Eterno, em nome de seu Filho Jesus Cristo, que me dissesse se o livro era de Deus. Enquanto orava, senti meu corpo esfriar. Depois meu coração começou a bater como se fosse falar, e foi tomado de tamanha sensação de calor e alegria que não consigo descrever em palavras.
Eu sabia que o livro viera de Deus. Então, pois, qual a melhor forma de servir a Deus? Através de rituais vazios e repetição de orações decoradas? Quase no fim de sua vida, um profeta antigo, que também era rei, deu a resposta, a chave de como melhor servir a Deus. Estas foram suas palavras. Eis que vos digo estas coisas, para que aprendais sabedoria, para que saibais que, quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Servir, ajudando-nos uns aos outros. Ângelo, Este é o serviço onde que se mais encontra agrada essa a escritura? Deus. Mas como nós, cristãos, Está no Velho aplicamos Testamento. isto em nossa vida? Em algum lugar. E aconteceu que vi os céus se abrirem, e um anjo desceu e, pondo-se em minha frente, disse: Que vês tu? E eu respondi: Uma virgem, mais bela e formosa que todas as outras virgens. E o anjo lhe falou novamente, dizendo: A virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. 600 anos antes do nascimento de Cristo, um profeta num canto remoto do mundo recebia informações detalhadas a respeito de seu nascimento, sua vida e missão. Tal era a importância da vinda do Salvador ao mundo. Pastor de Francesca. O pastor de Francesca foi chamado diante do comitê de censura neste terceiro dia de janeiro de 1912 para responder a acusações de pregação herética e por ter promovido discórdia entre a fraternidade pastoral. Observou-se que... Vincenzo, disseram-me que você tem um livro pelo qual está pregando doutrina nova. Tenho, reverendo. E qual o nome desse livro? O nome já desaparecera da capa quando eu o encontrei e a página título estava faltando. Não sei o nome do livro. Não importa. O livro tem sido fonte de problemas e discórdia entre os irmãos. A frequência aos sermões de seus colegas tem diminuído, enquanto mal pude conseguir um lugar nos seus serviços na semana passada. Tal sensacionalismo, desigualdade, perturba a paz da Irmandade. É verdade, Vincenzo. O Conselho determinou que, pelo bem da Irmandade e para o seu próprio bem, você deve queimar o livro. Não posso queimar o livro, porque temo a Deus. Perguntei-lhe se o livro é verdadeiro e minhas orações foram respondidas afirmativa e positivamente, sem sombra de dúvida. Sinto-o no coração, na mente e no corpo neste mesmo instante. Este livro que o está oprimindo deve ser queimado. Do contrário, você incorrerá no mais sério desagrado. Repito, não queimarei o livro. Prefiro abandonar o ministério a queimar o livro.
Em abril de 1914, esse tremendo conflito terminou diante do Conselho de Paz da seita e fui convidado a uma reconciliação. Vincenzo, sente-se, por favor. Quando este assunto foi tratado anteriormente, certas palavras ásperas dos membros do comitê podem tê-lo provocado. Isto é lamentável. Portanto, hoje buscamos uma reconciliação. Todos nós o amamos muito, Vincenzo. E estamos conscientes da valiosa assistência que sempre nos prestou tão generosamente. Você, porém, deve lembrar-se de que a regra exige obediência total e absoluta. Você continuou pregando falsidades. Mas agora, a paciência de nossos membros se esgotou. Você deve queimar o livro. Os músicos mudaram. Mas a música ainda é a mesma. Que eu devo destruir o livro pelo fogo, sem que ninguém tenha examinado seu conteúdo. Ficaria contente, meus irmãos, se lessem e orassem a respeito dele como eu fiz. Você precisa ser nobre. Suficientemente nobre para destruir esse vaso de falsidade que trouxe tanta amargura a nosso rebanho. Espero ansiosamente o tempo em que me seja dado conhecer a igreja a qual o livro pertence, para que me torne membro dela. Vincenzo, arrependa-se de sua teimosia. Se queimar o livro, ofenderei a Deus. Não há nada mais a dizer. O conselho foi mais do que paciente. Pastor Vincenzo de Francesca, tendo tentado a reconciliação e verificando que não deseja obedecer à ordem deste conselho, revogamos suas credenciais. Nós o destituímos de seu grau de pastor e de todos os direitos e privilégios eclesiásticos. Daqui em diante, você será classificado como rebelde, tendo se voltado contra as ordenanças da seita, e será removido do corpo da igreja. O assunto está encerrado. Apesar da dolorosa separação, saí de lá com um sentimento de paz por ter defendido minha causa e a do livro cujo nome desconhecia. Em 26 de novembro de 1914, o consulado italiano de Nova York me convocou para embarcar para a Itália como soldado do 127º Regimento de Infantaria, aquartelado em Florença. Em maio de 1915, fui enviado à frente de batalha. Lá passei por toda a tristeza e sofrimento das batalhas da Primeira Guerra Mundial. Lembrei-me, porém, das lições do livro que lera. Gostaria de contar uma história. É sobre um grupo de guerreiros, homens que estavam lutando como nós, relatada por um profeta chamado Alma. De Francesca. O capelão disse-me que você é muito dedicado a um livro sem nome. Que livro é esse? Encontrei-o há 5 anos em Nova York. Quem o publicou? Eu não sei. Conte-me a história que relatou aos homens na outra noite. No comissariado? É uma experiência registrada por um profeta, Alma, no 24º capítulo de seus escritos.
Muitos séculos atrás, no continente americano, um rei de guerreiros sanguinários sofreu uma milagrosa mudança de coração, convertendo-se ao Evangelho de Jesus Cristo. Daí em diante, recusaram-se a pegar em armas contra seus agressores. Na verdade, enterraram as armas. Em lugar de derramar o sangue de seus irmãos, preferiram renunciar à própria vida. Quando os adversários viram que eles não fugiam, mas iam morrer sem revidar, glorificando a Deus o tempo todo, sentiram-se tocados e atiraram fora suas armas. Naquele dia, mais de 1000 almas se uniram ao povo de Deus. Você pretende conservar esse livro? Sim, senhor. 10 dias de prisão, com a ordem de não mais falar sobre esse livro sem nome nem contar suas histórias. Após a guerra, voltei para Nova York, onde encontrei um velho amigo que era pastor de minha antiga igreja e que conhecia meus problemas. Ele achava que eu fora tratado injustamente e se pôs a interceder por mim junto aos membros do conselho. Finalmente, fui admitido na congregação como membro leigo. Como experiência, resolveram que eu deveria acompanhar meu amigo pastor numa missão na Austrália. Em Sydney, conhecemos alguns imigrantes italianos que tinham sérias dúvidas a respeito de certas traduções do Evangelho nas várias edições da Bíblia. Não conseguindo responder-lhes satisfatoriamente, meu amigo mandou que falassem comigo. Compreendo suas preocupações. Há de fato erros na tradução, mas, pela graça de Deus, existem outras fontes, além da Bíblia, das quais podemos conhecer as palavras do Salvador. Outras fontes? Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Quem são essas outras ovelhas? Logo após a ressurreição e ascensão do Salvador no hemisfério oriental, ele apareceu no hemisfério ocidental aos habitantes da América Antiga. Mas onde você aprendeu isso? Tem um livro que contém as palavras que o Salvador pregou a esse povo. Ele curou os enfermos, realizou milagres, pregou seu evangelho exatamente como fizera na Palestina. Esse conhecimento foi doce para eles, mas muito amargo para meu colega. A princípio mostrou-se tolerante, mas como não pude resistir ao forte impulso de pregar a verdade divina, finalmente denunciou-me em seus relatórios. O conselho revalidou seu julgamento anterior e fui expulso para sempre da seita. Logo depois, voltei para a Itália. Em maio de 1930, ao consultar um dicionário francês, descobri a fonte do meu precioso livro. Li atentamente as palavras, descobrindo que em 1830 havia sido estabelecida uma igreja mórmon, a qual mantinha uma universidade em Provo, Utah.
Escrevi imediatamente ao presidente da universidade, pedindo-lhe informações sobre o restante do livro que fala de Nefe, Alma e Mosias. Ele encaminhou minha carta ao presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e um mês depois tive notícias do presidente Herbert J. Grant. Enviou-me um exemplar do livro de Mormon em italiano, dizendo que havia solicitado ao elder John A. Whitsoe, presidente das missões europeias sediadas em Liverpool, na Inglaterra, que providenciasse meu batismo. Em 5 de junho de 1932, John A. Whitsoe, do Conselho dos 12, foi a Nápoles com a intenção de batizar-me. Mas uma revolução entre facções na Sicília fez com que a polícia de Palermo me impedisse de ir a Nápoles. Perché è l'ordine del governo, mi dispiace. E tive de esperar outra oportunidade, como Moisés, que esperara a terra prometida. Fui chamado para servir no exército durante a Guerra da Itália com a Etiópia em 1934, e isso, uma vez mais, impediu que alguém com autoridade me procurasse para batizar-me. Após a guerra, meu nome foi colocado na lista de assinantes do Millennial Star, e em 1937 comecei a corresponder-me com o presidente Hugh B. Brown, da missão britânica. Ele escreveu-me dizendo que estaria em Roma num determinado dia, onde eu poderia encontrá-lo para ser batizado. Contudo, a carta com o convite para ir a Roma atrasou até o dia em que ele partiu para a América devido ao início da Segunda Guerra Mundial. Naquela ocasião, todos os missionários da Europa voltaram aos Estados Unidos. Assim, fui privado do batismo e não tive mais notícias da igreja. Continuei um fiel seguidor e fervoroso pregador do evangelho dessa dispensação, possuindo exemplares das obras padrão. Eu traduzia capítulos para o italiano e os enviava a conhecidos meus. Caro Elder Whitsoe, escrevo-lhe para pedir-lhe que, por favor, ajude-me a ser batizado logo. Meu maior desejo é receber as ordenanças essenciais de um servo autorizado de Deus. Vincenzo! Vincenzo! Che c'è, Giovanni? C'è una lista d'America! Aspetta, aspetta. Ti saluto, me ne vai. Grazie, Giovanni. Era do Elder Whitsoe, dizendo que pedira ao presidente Samuel E. Brinkhurst, da missão suíça da Áustria, que viesse a Sicília batizar-me. Termini Meresi, Sicília, 18 de janeiro de 1951.
Vincenzo de Francesca. Tendo sido comissionado por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vocês podem ver que lutei muito para encontrar a salvação no reino de Deus, a qual é mencionada no restante das páginas do livro sem nome, ou página-título. Certamente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Dou as mãos a todos os santos de Sião, através do oceano, em verdadeira fraternidade. 10 anos depois de receber sua própria investidura e realizar ordenanças no templo por seus antepassados, o irmão de Francesca faleceu firme na fé, a 18 de novembro de 1966.